A paz do Senhor Jesus, boa tarde. Meu nome é Conceição, sou membro da Igreja Batista Vida Abundante na cidade de Altinópolis. Quero compartilhar com vocês nessa tarde algo que Deus tem falado comigo de uma forma muito especial. O tema é intercessão. E eu fui verificar o significado dessa palavra intercessão. Então, nós temos aqui, intercessão tem dois aspectos. O primeiro é de colisão, luta, violência, choque e denota confronto. O outro é de encontro, colocar-se entre, orar, suplicar. Esses são os dois significados da palavra hebraica, paga. Portanto, interceder é enfrentar os poderes das trevas, colidindo contra eles pela batalha espiritual e colocar-se diante de Deus, firmando em suas promessas, a fim de pleitearmos a causa de outros. Amados, esse tema chama muito a minha atenção. E eu sempre peço a Deus uma direção especial, como orar, como interceder por pessoas, principalmente aquelas que são mais próximas de nós, que são da nossa família, que é difícil você fazer um estudo bíblico com elas, é difícil você ministrar uma libertação. Então porque a palavra de Deus diz que nós, principalmente as esposas, existe uma ordem de Deus específica de que as esposas devem fazer esse combate em silêncio. Então, assim, deixando que Deus haja através de nós. Nós oramos, guerreamos, damos exemplo, mas o discipular, o ministrar entre família fica muito difícil. E como vencer essa batalha diante dessa circunstância? Então, o que eu tenho aprendido até hoje, eu tenho aprendido que nós devemos orar com amor, nós devemos nos colocar no lugar dessa pessoa. E eu tenho procurado fazer essas coisas, confessar a palavra. Porém, ouvindo um depoimento nesse domingo, foi algo assim que foi uma revelação tremenda de Deus para a minha vida. Ou seja, o Senhor ele vai ampliando a cada dia a sua forma de se revelar a nós. E nessa ascendência de relacionamento e de revelação de Deus, eu ouvi o meu pastor falando sobre uma pastora que é conhecida nossa e que ela estava orando por uma pessoa da família, um problema de alcoolismo. E ela já estava orando há algum tempo e não via resultado. Então ela falou para o Senhor: Senhor Jesus, o que está acontecendo? Eu estou orando e não estou vendo resultado, não está acontecendo nada. Então o Senhor Jesus disse para ela: você está orando errado. Então, e ela conversou com o Senhor: Senhor, como assim estou orando errado? O Senhor disse: você está orando errado. Você deve se colocar no lugar dessa pessoa. Então ela entendeu que não era se colocar de uma forma intelectual, empática apenas, mas ela deveria vou falar em termos mais simples, para mais fácil compreensão, ela deveria se passar por essa pessoa diante de Deus. Ela deveria então chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou essa pessoa e eu tenho cometido esse pecado, eu tenho deixado o vício entrar na minha vida, eu tenho destruído o meu corpo através do vício, enfim, seja lá qual for o pecado. Então você deve se colocar no lugar dessa pessoa, mas desta forma. Então eu achei isso muito interessante, porque eu falei: meu Deus, isso foi exatamente o que Jesus fez por nós. Essa palavra, o significado da palavra intercessão, ou seja, o Senhor Jesus,
ele, durante o seu ministério, ele andando nas ruas de Jerusalém, de cidade em cidade, o Senhor Jesus, ele foi combatendo contra o intelectualismo, contra todo o sofisma, através da vida dos judeus, dos sacerdotes, porque a interpretação deles acerca da lei e dos profetas havia se tornado um ritual, se tornado algo intelectual e se tornou um hábito mesmo, e não mais com um sentido de devoção completa, como era aquilo que foi o propósito de Deus. Então o Senhor Jesus, ele teve que combater contra esse sistema religioso que estava atuando na época, sempre vendo os seus próprios benefícios e não de uma forma piedosa como Deus queria. E na cruz do Calvário, quando culminou, quando todas as coisas então foram consumadas e o Senhor Jesus, ele foi levado então à cruz, aí sim deu-se início a uma guerra sangrenta, uma guerra muito violenta, na verdade, contra o reino das trevas. O Senhor Jesus, ele entregou o seu próprio corpo para ser dilacerado, ferido até a morte, para perdão dos nossos pecados. Ou seja, o Senhor Jesus ali, ele se passou por nós. Ele levou sobre si esse pecado que era nosso, sofreu todo o castigo no nosso lugar. Então, ali na cruz, o Senhor Jesus estava dizendo: Pai, aqui está o João, aqui está a Maria, aqui está o Batista. Eu estou aqui no lugar deles, perdoa-os, Senhor. Irmãos, isso é muito forte. E eu pergunto, quais de nós estamos dispostos a correr algum risco, qualquer risco, para ver uma vida ser restaurada? Eu tenho ouvido algo nesses dias que impactou a minha vida. Numa pregação, um dos pastores de nossa igreja, ele pregando, e ele disse: nós estamos numa campanha denominada Mães de Joelho e Filhos de Pé. E a pergunta dele foi: o que você está disposto a suportar para receber o que você está pedindo para Deus? E o Senhor também falou comigo, eu recebi o convite para levar uma mensagem de abertura nessa mesma campanha. E no momento em que recebi o convite, o Espírito Santo falou comigo sobre armas de guerra. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 4, então está dizendo que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais fortalezas são essas? Suas fortalezas são o orgulho, a rebeldia, enfim, as obras da carne, os vícios, a idolatria. Tudo isso, o inimigo, ele forma uma rede de engano e de mentira em torno dessa pessoa, e a pessoa fica aprisionada nessa fortaleza, sem condição de, muitas das vezes, de pedir socorro ou de receber socorro. Então isso nos arremete para a obra da cruz. O Senhor Jesus, ele já se fez pecado por nós, em nosso lugar, mas ele também diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas, irmãos, às vezes nós pensamos: mas o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, então, sobre todas as nossas feridas, então eu não preciso sofrer nenhum ferimento. Mas o Senhor Jesus falou comigo um dia:
depois de uma noite inteira de clamor, de lágrimas, e eu me senti muito rejeitada por uma certa pessoa. E aí eu falei com o Senhor a noite toda, e pela madrugada ele me respondeu. Ele disse para mim: filha, eu sim sei o que é ser rejeitado, eu sim sei o que é ser ferido. E eu falei: Senhor, então, o Senhor já levou, né, todas as minhas feridas, eu não preciso passar por isso. O Senhor disse para mim: pelas minhas pisaduras fostes saradas, e pelas tuas pisaduras tu sararás a muitos. Então, amados, eu entendo que eu preciso fazer parte com Cristo do seu sofrimento na cruz. Ele se passou por mim ali na cruz, e eu entendi através desse testemunho que eu também preciso passar por alguém em algum momento. E muitas das vezes eu posso até sofrer sim alguma tentativa do inimigo de afetar a minha vida, mas eu preciso entender que a minha vida está guardada em Deus, e que o Senhor Jesus guardará a minha vida e velará pela minha segurança. Mas o nosso evangelho, irmãos, é um evangelho de risco. Evangelho que não corre risco não é evangelho. O Senhor Jesus disse que aquele que tentar preservar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que entregá-la por amor do Senhor Jesus, irmãos, nós a teremos de volta. Então, isso que o Senhor tem falado, o combate de Jesus na cruz foi sim uma guerra terrível, uma guerra violenta, mas o que o Senhor Jesus sofreu na cruz, amados, por pior que pareça, mas foi algo comparado a uma mãe quando dá à luz, porque a mãe, até ela dá à luz, ela sofre, mas depois que ela vê aquela criança linda, e ela se alegra ao ponto de esquecer o sofrimento. E o Senhor Jesus, ele passou por tudo isso. Em Gênesis 3,15 diz, o Senhor faz a promessa de que o Senhor colocaria inimizade entre a mulher e a serpente, entre a semente da serpente e a semente da mulher. E disse que a serpente, a semente da serpente, ela feriria o calcanhar do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus lhe feriria a cabeça. Então, amados, ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele esmagou a cabeça da serpente, e o ferimento que o Senhor Jesus sofreu, comparado ao embate que houve no reino das trevas, é por isso que fala que, né, seria ferido o seu calcanhar, porque toda a ferida do corpo de Jesus, só apenas restaram as marcas dos cravos, porque ao terceiro dia, o Senhor Jesus, ele ressuscitou e recebeu um corpo glorioso, e recebeu também todo o poder, sobre toda principado, sobre todo potestades. Então, amados, eu fiquei muito feliz com essa revelação do Senhor acerca do ministério da intercessão. Eu preciso me colocar no lugar do meu irmão. E quando o pastor terminou a mensagem, ele chamou as pessoas ali na frente, dizendo: quem queria renovar uma aliança, um compromisso com Deus? Eu me levantei, fui a segunda pessoa e fui diante do altar, eu me joguei de joelhos ali, e eu comecei, e eu disse para o Senhor: eu sou fulano de tal, eu sou esta pessoa, e comecei a confessar diante de Deus todas as fraquezas que eu vejo que essa pessoa tem. Eu confessei todos os pecados que ela não tem conseguido vencer. Eu continuei pedindo perdão ao Senhor por todos os pactos, pelos alimentos consagrados consumidos, e por tudo que essa pessoa viveu embaixo da escravidão do adversário. E quando terminou aquela oração, o pastor perguntou quem estava sentindo Jesus. Então eu disse: eu estou sentindo ele do alto da cabeça até a planta dos pés. O Senhor se fez presente. Eu tenho orado na madrugada, cerca de 3 meses, eu estou orando às 3 da manhã.
E eu assumi esse compromisso com o Senhor. Eu continuarei intercedendo, eu continuarei orando, mas não apenas como a Conceição, mas eu confessarei todos os dias diante do Senhor cada fraqueza, cada luta, cada dificuldade desta pessoa, até que eu veja a luz do Senhor raiar sobre ela e ela receber uma libertação completa para a glória de Deus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e seja o intercessor que Jesus deseja que você seja. Amém?